um serviço chamando vários, chamando 3, um serviço chamando 3. Se você desenvolver dentro do seu serviço diretamente a chamada para esses 3 serviços, colocando DNS ou alguma coisa do tipo, isso é um autoacoplamento, tá? Significa que se você quiser mudar, alterar alguma coisa, você tem que mexer no código, o que pode não ser legal, né? E principalmente se quebrar e esse tipo de coisa. Agora, se você usa qualquer serviço de orientação a eventos no meio, você faz o seu serviço publicar um evento ali, que algo aconteceu, e assincronamente esses 3 caras que seriam ativados por esse evento vão começar a trabalhar. Só que se eu quiser adicionar um quarto, tirar um, alterar alguma coisa no evento, é bem fácil e eu não preciso alterar código em nenhum dos pontos. Isso é baixo acoplamento. Boa. Terceira pergunta, vamos ver. É a penúltima. Yellow Raven manteve a posição. A gente está indo agora, o Class Jaguar subiu, tem uma diferença de 100 pontos ali. Terceira pergunta, vamos em frente. Não é possível criar uma regra baseada apenas em um prefixo de uma propriedade do evento. Verdadeiramente falso ou falsamente verdadeiro? Quero ferrar com alguém nessas falso, mano. Isso daí, mano. É possível, né? Foi o caso que eu mostrei agora há pouco do S3, né? Você pode colocar só um prefixo e todo S3 que tiver aquele prefixo e bater na regra, ele vai gerar trigger. É falso. Sensacional, muito bom. Vamos ver como é que está a nossa classificação. Nossa, o Yellow, não sei, sumiu. O Classe Jaguar manteve-se ali, firme e forte, na segunda posição, parabéns. E aí subiu aí um Social Gator. Esse Social Gator aí, se ele piscar na próxima pergunta, pontos, né, ele perde a liderança. Mano, aqui, se vacilar, esses 3 aqui, não, na realidade os 4 aqui. Os 4 não, os 5. Piscou, já era. Piscou, já era. Ó o dedo na tela. Eu não vou nem ler a pergunta para não desconcentrar vocês. E nem vou fazer piada. Mentira. Aponte qual das recomendações de uso do EventBridge a seguir é falsa. Cara, a segunda regra é igual à terceira. Olha, sempre use a AWS Lambda. Explica mais, Rafa. Vamos lá. Eu coloquei essas recomendações falando durante a talk. Usar DLQ. Para cada uma das regras, eu posso ter uma fila, caso eu não consiga enviar esse evento para o meu target final. Tá? Então, se eu não conseguir enviar, é recomendado que eu tenha uma fila, né, um lugar para guardar esses eventos que não foram enviados. Usar o Event Bus padrão, ou seja, por onde passa todos os eventos da própria AWS para eventos customizados, não é recomendado. Por quê? Porque é legal você ter o seu próprio, para o seu próprio produto, até por questão de segurança, fica mais fácil de você segregar. Eu deixei bem frisado de uma regra, um target. Então, se você pode ter uma regra com vários targets, pode até 5. Mas se um target mudar alguma coisa, fica mais difícil você fazer o acerto fino ali da regra. E agora, eu sempre preciso usar Lambda para integrar com o EventBridge? Essa não é verdade. Tanto que, no primeiro exemplo que eu fiz aqui, eu não usei um Lambda, eu usei um SQS, tá? Para integrar com o EventBridge. Então, isso não é uma recomendação, e é bom deixar claro, porque muita gente que até começa a usar o EventBridge pensa, eu preciso sempre colocar uma Lambda. Não. Você pode fazer com qualquer coisa da lista lá de targets, tá? Então, por isso que sempre usar uma Lambda não é uma recomendação. Muito bom. Vamos ver. Quem foram os nossos 3 finalistas aí? O Liz apertando aqui. Décimo lugar no controle. Sacanagem, né? Primeiro lugar.
Social Gator, pô, mano, o cara ficou lá, mano. Que pariu, o cara conseguiu. Quem é você, Social Gator? Apareça. Aê, sou eu. A.G, mano. Bora mandar um e-mail aí para grace.reis@stabilis.com. A Grace vai mandar um cartão preto escrito Rafael Barbosa Unlimited para o seu endereço. Isso dá o acesso a tudo que tem de graça no meu GitHub. Muito bom, muito bom, muito bom. Rafa, muito bom estar contigo aí, cara. Valeu, mano. Deixa aí uma mensagem aí para a galera. Cara, primeiro, obrigado por me chamar de novo, tá, gente? Eu sempre adoro participar desse evento. E, gente, eu sei que muita coisa do que eu falei aqui não é a realidade de muita gente, mas eu tenho certeza que enquanto eu estava falando, vocês pensaram, poxa, isso me ajudaria em alguma coisa, seria legal eu olhar para esse lado. Comecem, tá? Comecem, olha para esse lado de evento, cabe em qualquer situação, tá? Que você possa imaginar. Então, e por último, assim, mais importante, contem comigo. Como eu falei, se eu não souber o que você precisa, eu acho quem sabe. Beleza? E na dúvida, o Daniel também conhece quem sabe. Esse daí manja dos Paranauê para conseguir contato. É isso, gente. Bota o pezinho na água e vamos embora. Valeu, Rafa. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Sensacional. Obrigadão mesmo. Valeu demais. Muito bem, galera. Estamos aqui desde as 9 horas da manhã, né? Esse é o DevOps Experience, né? A última versão de 2021. Já estamos aqui com o nosso amigo querido Padawan, ou melhor dizendo, né? O mestre dos magos, né? Diogo Teixeira. Salve! E aí, meus jovens? Tava zoando com o Rafa aqui falando, velho. Eu fiquei sabendo numa galera aí que a sexta-feira só terminou no sábado 15 horas, mano. Você tá maluco? Aí sim, hein? Cara, eu não entendo o que acontece com as pessoas, mas eu acho que elas estão certas, mano. A vida tem que ser, pra ser vivida. Me chama da próxima vez também, pô. Tem lá no Então, ó, me chama da próxima vez aí. Vou deixar um recado aí pra quem fez a proeza. Galera, sensacional. o Diogão vai falar pra gente agora de Terraform, né? Então a gente tá aqui desde as 9 horas, é o nosso Keymaster aí, né? Vai falar sobre Terraform. Diogo, cara, a apresentação é sua, o palco é seu. Fica à vontade, cara, volta no fim aí. Um abração, meu velho. Abraço. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui pra vocês, né? Primeiramente. Tentarei ser o mais breve possível pra galera que tá desde o início aí. Chega agora no final um conteúdo tão massa aí dos nossos queridos palestrantes durante o dia inteiro. E agora chega um cara chato, né? Pra falar coisa complexa também. Apesar que, né, quem tá aqui assistindo conhece um pouco da jornada aí do DevOps Heroes, né? Hoje é o último evento. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aí até esse exato momento, cara. Ó, 18h12. Pô, é pegada mesmo. Só tem gente que quer, de fato, desbravar e aprender. Então eu fico muito feliz e sempre apareço quando o Daniel me chama, né? Não é sempre, porque eu sou chato, falo pra caramba, mas... Mas é bom estar aqui, porque eu gostaria de agradecer primeiramente a vocês pelo prestígio, tá? De estar nessas talks conosco, tá? E aí, acredito que já estejam visualizando minha tela, minha pantacha. Falar brevemente aqui sobre o Diogo Teixeira, né? Quem não conhece, primeiramente, muito prazer, né? Hoje trabalho no Mercado Livre, inclusive o Mercado Livre está contratando bastante, né? E gostaria de dizer que para a equipe que eu atuo hoje também, inclusive o que a gente vai falar hoje, né? De Terraform, Cloud, Providers, etc. Em suma, é o que a minha equipe faz lá. Então, a gente atua em cima diretamente do Terraform, né? Temos uma aplicação em um Platform as a Service, que de fato oferece para os nossos usuários, né, que seriam os desenvolvedores, ou todas as equipes, ou todo o MELI, né, uma maneira simples, né, e mais objetiva de gestionar os seus estados, ou suas stacks. Então, se você tiver
vontade aí de trabalhar no Mercado Livre, pode entrar em contato comigo, tá aí o meu LinkedIn, só apontar a câmera, tá, pro QR Code. Você vai ser redirecionado lá, mandar uma mensagem, ô, quero entrar na sua equipe. Pô, tô precisando, cara. Preciso de ajuda. Mas bem, também aí, né, seguindo na carreira DevOps Heroes, compartilhando sempre com vocês aí o máximo de conhecimento possível. Para mim é sempre um prazer, como já foi dito. E, bom, creio que é isso. Não vou me estender muito. Aí, se vocês quiserem me conhecer um pouco mais, aí a galera também que ficou virada aí da sexta pro sábado, pode me chamar aí, a gente troca uma ideia no bar. Qualquer dia desse, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai falar hoje aqui, cara? A gente vai falar hoje sobre módulos, tá? Porém, de fato, não é a realidade de todos, né? Eu acho que esse nível de atuação com o Terraform talvez não seja uma realidade de todos, mas por esse motivo eu preparei uns overviews aqui para que toda a galera, desde a iniciante até a avançada, consiga entender o fluxo do que a gente vai trabalhar aqui hoje, beleza? Então vamos lá. Nossa, por que tá aparecendo esse carinha aqui em cima? Deixa eu ver, não sei se vocês estão enxergando. Legal. Bom, acho que não tá atrapalhando ninguém não, né? Mas enfim. Nosso roadmap, né? Como comentado. Basicamente o que a gente vai falar é quais são os benefícios do IAC. O que seria isso? Essa sigla muito utilizada, né, em todos os casos aí, tá? Seria infraestrutura as a code, tá? Infraestrutura como código. Então, quais são os benefícios dela? Faça um overview rápido do Terraform, um overview rápido dos comandos do Terraform também, um overview do que é módulos, tá bom? E a gente vai criar um cenáriozinho aqui de módulos, bem simples, obviamente, para não ter aquele choque de realidade. Apesar que eu vou falar algumas coisas para vocês aqui que vai ser um choque de realidade. Como, por exemplo, tudo que você usa de recursos, de resources, instancia utilizando o Terraform, é um módulo, beleza? E como, de fato, utilizar esses módulos, né? A gente vai entrar em alguns conceitos aqui que, né, em suma, entram diretamente nos conceitos de como ter a sua infraestrutura como código, né? Que é um dos principais benefícios, né, de ter a infraestrutura como código? Agilidade. Né? Então, você consegue provisionar, destruir, versionar, consegue progredir, né, dar continuidade, melhorias na sua infraestrutura de uma maneira mais ágil, beleza? E, obviamente, também você tem uma resposta a incidente muito mais rápida do que o convencional, certo? Você teria, em teoria, todas as suas aplicações, a sua infraestrutura como um código também. Então, imagine que um processo de melhoria, alguma coisa não saiu como esperado e você precisa fazer o rollback disso. É muito rápido, tá? Muito rápido. E, obviamente, entra na parte de automação, tá? Então, isso provê, de fato, para a gente uma facilidade aí para automatizar esses processos, né? De passagem de environment e também de rollback, tá? De algumas inconveniências, tá bom? Menor volume de retrabalho. E aí entra, de fato, em um dos conceitos do Agile, né? Don't repeat yourself, beleza? Então, a gente está falando aí que um dos principais conceitos que agregam valor nesse sentido é você poder modularizar a sua infraestrutura, né? Você poder reutilizar o seu código, não ter que reescrever várias vezes. Isso não é legal, né? Isso não é ágil, tá? Então, o IAC te promove também esse tipo de benefício, beleza? E aí evita o retrabalho ali. Eficiência operacional, tá? Quando a gente fala de eficiência operacional, a gente tem equipes multidisciplinares ali que conseguem, né, melhorar, provisionar e até mesmo atuar sobre uma infraestrutura onde o instanciamento de recursos é modular, tá? Então, a eficiência sem dúvidas, também um dos maiores benefícios aí. E, obviamente, ganhos financeiros, tá? Então, você consegue, de fato, provisionar apenas os recursos necessários e também controlar o estado desses recursos, né? Dizer, como, por exemplo, períodos, né, que você deveria ter o seu recurso funcional ou não.
isso de forma totalmente automatizada, de forma totalmente assistida, né? E possivelmente melhorada. Esse é um dos maiores, esse eu acho que é um dos principais benefícios visto em termos de negócio, tá bom? Então a gente tem os benefícios de negócios e os objetivos e os benefícios a nível profissional, beleza? Então você acaba sendo um profissional muito mais requisitado no mercado, você acaba sendo um cara multiplataforma, tá? Porque a gente vai falar um pouco também, entra na parte muito especial do HashiCorp HCL, né? Ou seja, a linguagem utilizada aí pelo Terraform, ah, que te possibilita, né, ser um cara multi-cloud, versátil. Você consegue provisionar diversos tipos de recursos utilizando uma linguagem só, obviamente fazendo algumas alterações, alguns distanciamentos mais específicos, tá? Exigidos por um provider que você está provisionando ali, está utilizando, mas você acaba conseguindo ser o mesmo cara ágil e com segurança, né? Obviamente, a gente não pode falar só de agilidade sem pensar em segurança, mas você consegue ser um cara multidisciplinar aí com a ajuda do Terraform. Legal? Então vamos lá. Basicamente, o overview do Terraform, o que é? É uma aplicação escrita em Golang, beleza? Se baseia ali em uma estrutura modular, tá? Então, basicamente, o Terraform, ele é um apanhado de várias aplicações Golang, tá? Que fazem ali o conjunto como um todo do Terraform, tá? E aí você tem módulos escritos ou providers escritos, em suma, em Golang, porém, utilizando o mesmo princípio de provisionamento, né, do Terraform, tá? Então, o mesmo fluxo, a mesma forma de acesso a APIs e etc. Então, isso é basicamente a nível de conhecimento de vocês aí, tá? Então, ele é uma aplicação open source, beleza? Essa aplicação open source basicamente carrega ali o padrão, né, de linguagem HCL, que seria, em outras palavras, o HashiCorp Configuration Language, beleza? Que é aquilo que a gente escreve de fato, resource, modules, data, a extensão em si. A gente vai falar um pouco sobre esses recursos, eu vou tentar acelerar o bastante, né? O máximo possível aqui para a gente poder ter esse overview e ainda conseguir fazer o nosso módulozinho lá inicial, beleza? Quem sabe aí para umas próximas entrar um pouco mais a fundo, beleza? Arquivos TFs. Então, como eu havia comentado, basicamente, em suma, no Terraform, não tem uma... Em algumas linguagens, você tem ali algumas tipagens, né, com relação ao tipo ao nome do arquivo que você está provisionando, que ele de fato se diz respeito à classe, né, ou à funcionalidade que você está entregando para a aplicação compilar ou interpretar. No Terraform é um pouco diferente. Você consegue ter um arquivo chamado banana.tf que ele vai entender, que ele vai ler, ele vai entender que aquilo é um arquivo de configuração a ser interpretado, beleza? Que ali dentro existe uma estrutura lógica, né, de modularização de recursos que ele precisa interpretar para construir o payload ou simplesmente entender se a sintaxe está correta. Além desse arquivo .tf, existe outros arquivos, né, bem específicos, a gente vai dar uma pincelada rápida neles aqui também, mas em suma o Terraform TF-vars, tá? Que em suma você precisa ter, se você quer utilizar esses recursos específicos, você não precisa ter um nome específico como main, tá? Por padrão, existe um pattern, beleza? Pense o seguinte, tudo é possível com o Terraform, tá? Em termos de nomenclatura de arquivos, por exemplo. Aí quando a gente está falando de extensão, não é muito possível, né, você mudar, beleza? Então você precisa ter a extensão .tf ou .terraform tf-vars, tá? Você precisa ter o seu tf-state, porque é isso que dá ao Terraform a noção do que ele deve encontrar ali dentro e do que ele deve iniciar para poder fazer toda a leitura, beleza? Mas, voltando, falando de patterns, a gente segue algumas nomenclaturas, né, de arquivos para justamente facilitar essa evolução, tá? Ou esse compartilhamento de módulos entre equipes ou entre organizações, beleza? Então é muito mais fácil você, além de documentar, seguir um padrão de nomenclatura de arquivos, justamente para que outras pessoas possam contribuir com seus módulos ou contribuir ou utilizar
os seus módulos também, beleza? E aí, como eu já tinha falado, o Terraform TF-State, esse é o carinha que, de fato, o Terraform se utiliza para fazer comparações, né? Desde o seu environment local ou dos seus environments locais, né? Com o provider que você está referenciando ali nessa sua chamada a API do provider, beleza? Então, basicamente, esse é o carinha que você não pode perder, tá? Então, a gente vai falar algumas coisas também sobre, sobre gerenciamento aqui de estado. Mas, basicamente, você consegue, né? Se perder, não é o fim dos tempos, tá? Você consegue importar também recursos para dentro do seu estado local e conseguir gerenciar eles, né? Ou seja, consegue fazer alterações e deletar esses recursos, por mais que você não tenha construído eles com o Terraform. Beleza? Providers, tá? E a gente fala um pouco de providers. O que são providers? Todo mundo fala, provider AWS, provider GCP, provider Oracle, VMware. Você tem diversos tipos de providers. Você também pode construir o seu provider, tá? Porém, você deve seguir lá os padrões de desenvolvimento estabelecidos por essa aplicação. E a gente está falando do Terraform, tá? Quando a gente fala lá no conceito de modular, é exatamente isso. Você pode entregar interações, né? Ou seja, comunicação lá para o Terraform se comunicar com um provider seu, local, privado, algo do tipo, né? Que seja ele uma API REST, por exemplo, tá? Porém, isso é um processo de duas mãos, tá? Não é simplesmente enviar para o registry do Terraform que está tudo bem, beleza? Você pode ter o seu registry local também, você pode utilizar o registry privado da HashiCorp, mas, em suma, o registry público é onde todos os maiores desenvolvimentos estão, tá? Então, você consegue contribuir também para melhorias, né, versões desses providers. O provider, de fato, é o cara que vai olhar para o seu HCL e vai falar, pô, beleza, devido ao payload que você enviou, ou seja, foi transformado, né, esse HCL seu foi transformado em JSON, objeto JSON, e através de API REST, ele recebeu um payload lá e fala, beleza, então eu preciso bater em XYZ API desse provider para construir esse recurso. E ele consegue, aí esse provider deve ter informações de quais são os atributos de referência, né, os argumentos de referências exigidos por esse hypervisor, digamos assim, ou por essa cloud, tá? Por esse ambiente em que você deseja provisionar. Então ele vai de fato falar para você, beleza, você não pode construir essa máquina virtual aqui, porque de fato você precisa instanciar uma configuração específica, porque para o nosso cloud, né, essa é uma informação exigida. Então ele falha, ele consegue te dizer o que você precisa fazer para construir esse recurso. Então é basicamente seria a interação, tá? Seria como que eu posso dizer? A ponte, tá? Entre o seu environment, a sua construção, né, de recursos e o payload, né? Fazer os seus getters e setters lá na API do seu provider. Beleza? Tranquilão? Então, provider é isso. E aí, quando a gente fala de estado, né, a gente fala também de secret, a gente fala de gerenciamento de estados, compartilhamento de estados. Não tem um cara melhor para falar disso do que o recurso de back-end. O back-end também faz parte aí do conjunto, né, da stack do Terraform. Então, imagine que você consiga versionar os seus estados remotamente e compartilhar esse estado por intermédio de um back-end. Pode ser um bucket, pode ser um console, enfim. Você pode simplesmente, ao executar suas mudanças, suas criações, compartilhar esse seu estado remotamente para que de fato você não perca ele, né? E tenha que, por exemplo, fazer import de seus recursos, ou tentar construir um recurso de novo e caracterizar um recreate, porque o Terraform não entende que ele criou esse recurso e ele precisa destruir um recurso específico lá que você está instanciando para construir ele de novo, tá? Então, algumas coisas como essa são resolvidas quando a gente não trabalha com estados localmente, mas é bem possível, beleza? Isso é um dos principais um dos principais motivos de hoje no Mercado Livre termos o Cloud Controller, tá? O Cloud Controller basicamente gerencia os estados, gerencia a construção de stacks
e ele gerencia, né, a construção, principalmente dos pacotes que são enviados para o provider, tá bom? Gerencia também toda a camada, né, a capa de configuração do Terraform com o provider, os alias, etc. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas esse é o nosso overviewzão, bem cru mesmo. A gente não tá com muito tempo sobre o Terraform, beleza? Tranquilo até aí? Show de bola. Entendo que sim, porque ninguém falou nada, mas também não vou falar que vocês estão mutados aqui, foi por isso. Aí beleza. E módulos, velho. Eu me divirto falando sozinho, velho, sou meio retardado. Mas beleza. Módulos, o que são os módulos? Imagine você, voltando ao ponto lá de recriação de recursos, reescrita de recursos, querer acabar com esse tipo de prática na sua equipe. Você pode simplesmente construir módulos e compartilhar eles via GitLab, GitHub, ou você pode subir também eles no registry. O que seriam esses módulos? Pense você em uma classe abstrata, né? Onde nada é escrito inline. Então, os valores, né, para aqueles seus mínimos recursos ou mínimas configurações ou atributos de referência venham de maneira variável, tá? Então você consegue ter uma estrutura de recurso, como por exemplo, uma network. Então, para construir uma network, geralmente a mesma coisa sempre. O que vai mudar? Escopo de rede, políticas, tipo de rede, né? Se é pública, privada, regiões. Então, por que não construir um template, né? Ou seria um módulo que possibilite outras pessoas reutilizarem esse seu código? Faz sentido, né? Então, basicamente, o Terraform é isso. São módulos. Quando você inicia localmente, mesmo que você crie um arquivo .tf e descreva todas as informações de construção de uma máquina virtual, você executa o Terraform init, o plane, etc., você está construindo um módulo localmente. É dessa maneira que o Terraform se comunica ou se organiza né, internamente com os seus índices para poder dizer quantos recursos serão criados ou modificados e também deletados, beleza? Destruídos. E aí você pode simplesmente criar módulos em shared, né? Ou seja, passar para outras equipes essa reestruturação aí de módulos e cada um pode utilizar seguindo, obviamente, a documentação e as boas práticas dos seus módulos, mas podem criar também os seus recursos, por exemplo, de Terraform, de Kubernetes, né, de VPC, de subrede, de gateway, etc. E simplesmente colocar algumas informações básicas ali e ter todos os recursos, digamos assim, que possuem dependências implícitas ou explícitas, tá? Já instanciadas, já escritas. Eu não vou precisar me preocupar em ter que construir também um recurso XPTO, porque o meu recurso Z se utiliza desse recurso. Se eu não tenho necessidade de especificar nada, eu consigo, né, reutilizar facilmente o módulo e colocar somente as informações que eu preciso alterar nesses módulos. Beleza? Então, basicamente, óbvio, não é somente isso, tá? Mas, em suma, é isso que são módulos. Beleza? Então, como funciona o fluxo do Terraform? Tá? Primeiramente falando do fluxo. E aí, consequentemente, falando dos comandos que seguem esse fluxo, beleza? Primeiro que a gente tem que fazer? Declarar a infraestrutura desejada dentro do .tf, beleza? Então, você tem que escrever o que você quer construir, tá? Você vai criar arquivos .tf dentro de uma pasta local, um root, né? Root path. E, basicamente, seguir a estrutura, né? E antes disso, né, gente, obviamente a gente precisa instalar o Terraform localmente, tá? Ou num servidor aí para, no mínimo, você conseguir executar o binário do Terraform e ter aí toda a sequência de comandos, argumentos e parâmetros necessários para comunicar de fato, né, com o Terraform. Como que é essa estrutura? Essa estrutura de comandos, né? Então, sempre vai preceder do binário, né, que você pode colocar banana ali, fazer um alias, mas, em suma, vai precedir ali do comando do binário Terraform. Depois, o comando específico que você quer utilizar, seja o init, seja o plane, seja
o state, enfim, destroy, etc. E seguido do argumento ou parâmetro específico que você quer passar para o Terraform, tá? Então poderia, por exemplo, passar aqui o argumento de auto-approve facilmente, para que ele não me peça, né, uma confirmação de construção de um recurso. Então quando eu fizer lá o Terraform apply, se você não colocar o menos, colocar o comando apply seguido do argumento auto-approve, ele vai te soltar um fingerprint, ou delete, da mesma forma, perguntando se você realmente quer construir aqueles recursos, ou se você realmente quer destruir aqueles recursos apresentados para você no output do Terraform, beleza? Isso é um exemplo só, tá? Então, né, nada mais justo do que falar dos comandos. O Terraform init, para que serve? Para você instanciar o seu provider e também os seus módulos. Então, o que seria isso? Eu tenho meus arquivos declarados localmente no meu root. Primeira coisa que eu faço, Terraform init. O Terraform init ele vai bater na API lá do seu provider, declarado localmente, né, em um arquivo TF também, onde ele vai baixar os plugins e todas as informações para de fato interpretar o seu código ou de fato interpretar os seus recursos instanciados ali dentro, beleza? Detalhe que sempre que construir um módulo ou fizer uma alteração nesse módulo, é necessário realizar o init de novo. Agora, se você realizar simplesmente uma alteração do seu código depois do seu plan, você pode simplesmente realizar o plan de novo para que o Terraform faça as modificações. Mas quando a gente fala de módulo, qualquer alteração em módulos ou em providers, você precisa realizar o init de novo, beleza? O plan basicamente é para isso, para planejar fazer o plano de controle, né? Você vai fazer modificações no seu TF ou construir recursos dentro dos seus TFs. Você precisa fazer o planejamento disso. Então, o Terraform, ele basicamente vai converter esse seu HCL, beleza? Que é bem simples, né, de interpretar. Ele vai transformar isso em objeto JSON. Ele vai preparar esse objeto JSON para fazer o payload, ou seja, para fazer o put ou o delete, não sei, do seu recurso e te perguntar no output, falar, ó, eu figurei aqui uma alteração, 2 criações, né, e um delete. É isso mesmo que você quer fazer? Às vezes não, beleza? Às vezes não é, às vezes é. Então, se você planejar e tiver tudo certo, basicamente você vai fazer o apply. Então, Terraform apply basicamente vai fazer a aplicação de fato, vai fazer o post lá, o put, né, o delete na API do seu provider, com base nas informações que você passou de recursos. Tranquilo? E o destroy, né? Basicamente ele vai fazer ele vai usar o verbo de delete, beleza? Para deletar algum recurso lá na API do seu provider. Também não poderia deixar de falar do import, né? Porque eu falei um pouco antes aqui no começo sobre perder estado ou ter recursos criados fora do Terraform. Então imagine assim, você construiu vários, né? A sua empresa, sua organização passou a adotar o Terraform como orquestrador de cloud. Então você tem ali AWS, você tem GCP, você tem DigitalOcean, VMware. Pô, vamos fazer essa coisa ser mais fácil? A gente já trabalha com, né, com a mentalidade multi-cloud, vamos trazer um orquestrador para facilitar esse nosso gerenciamento? Vamos. Então adotou o Terraform. Nem tudo que vai estar lá na cloud, né, você criou com o Terraform. É bem difícil você ver uma organização já iniciar os seus projetos, né, nativos de cloud, também utilizando o Terraform ou qualquer outro orquestrador, como Pulumi, tá, e outros diversos que existem no mercado aí. Então você precisa passar a gerenciar esses seus recursos no seu estado pelo Terraform, para poder fazer alterações, deletar possivelmente seus recursos. Então você vai utilizar o Terraform com o comando import, passando o tipo do recurso, ponto, o Terraform name dele e o nome do recurso na sua cloud. Para isso você precisa criar um arquivo mínimo de TF, né, passando essas informações, né, do tipo do recurso, o Terraform name e principalmente o argumento de referência dele, name geralmente, né, que seria o nome dele lá no provider, né? Imagina que você tem um recurso, um bucket lá na AWS, por exemplo, onde você precisa
né, passar para o Terraform qual que é o nome daquele recurso. Por mais que o ID dele seja único, ele vai entender que o Terraform name dele é o nome desejado para gerenciamento local no estado, beleza? Você pode ter o mesmo nome no Terraform name do nome do seu recurso? Você pode, mas você pode ter banana né, como nome do seu Terraform name, por exemplo, salvo, né, algumas exceções quando a gente estiver falando aí de output e etc. Tá? A gente vai falar um pouquinho de output, né? Mas basicamente é isso. Beleza? E aí, entrando um pouco mais a fundo, né? Aí meio que materializando esse nosso raciocínio até agora. Você cria o file.tf, né? Os files.tf. E quando você faz o init, basicamente você baixa os seus plugins, você baixa as informações de providers e etc. E aí você executa o plain. E aí o Terraform faz o quê? Ele lista todos os recursos, né? Escritos nesses Terraform files aí. Beleza? Então ele lista ali no objeto JSON os resources, por exemplo, Google, sei lá, Object Storage, Google PubSub, alguma coisa do tipo, e lista para você todos os recursos no plano, beleza? Então você faz o plano e ele vai listar todos os recursos que você deseja construir ou deletar, como eu havia comentado. E aí, ao fazer o apply, de fato, o Terraform vai, né, com as suas devidas credenciais, bater lá no seu provider. E se você tiver permissão, né, para construir determinado recurso ou para gerenciar determinado recurso através de uma service account ou uma rule específica, ou uma access key específica, depende do provider, você vai de fato tocar esse recurso através da API REST. Tá? Então você vai fazer o delete, o apply, o create, né, no caso desse recurso, você vai poder fazer o CRUD ali dele diretamente na API do seu recurso. Feito isso, o return, né, ou seja, o retorno, o payload é retornado, ou seja, o estado é retornado para o Terraform com todas as informações, né, de argumentos de referência, ou seja, IDs, IP público, que você colocou efêmero, por exemplo, e aí você não tem setado no seu Terraform local qual que seria o IP público da sua instância. Então, você faz o apply e depois é devolvido para você, né, como um objeto, né, de retorno da sua API para o seu estado local. E é armazenado todas essas informações dos seus recursos, depois de construído ou destruído ou modificado, é retornado como JSON para o seu terraform.tfstate. Beleza? Então, basicamente, esse é o fluxo general aí, o fluxo que acabamos de detalhar anteriormente a esse slide aí, tá? Aí, né, falando um pouco de como isso acontece, o estado o estado do recurso ele é gerenciado através de getter e setters. Então, o Terraform, ao iniciar, através dessa interface, né, a CLI, ele consegue comunicar com a API do seu provider, dizer, exemplo, tá? Barra recurso XPTO, barra nome do recurso YZ, ele tá ou não criado. Ele tá ou não deletado. Ele existe ou não no meu banco de dados aqui, digamos assim, tá? Então, você consegue da mesma forma fazer get, né? Ou seja, você consegue buscar uma informação específica sobre algum recurso utilizando o data, por exemplo, e reutilizar localmente. Como, um exemplo disso, bem simples, tá? Preciso utilizar uma network já construída na minha cloud, né? E eu não quero importar ela para o meu Terraform, beleza? Só quero utilizar ela como recurso. Eu consigo através da minha função, né? Ou o meu método de data, eu consigo fazer um get, né? Digamos assim, na API do meu provider da mesma forma que eu faço para construir e utilizar informações de atributo desse recurso em recursos que eu estou construindo agora, por exemplo, tá? Sem precisar importar, sem precisar fazer qualquer outra mágica ali do Harry Potter, beleza? A estrutura dos módulos, tá? Eu espero que vocês não tenham dormido aí. Vamos lá. No Terraform, é bem possível trabalhar com workspaces, tá? O que seriam isso? Environments. Os workspaces no Terraform
eles servem justamente para que você consiga aprovisionar a mesma estrutura de máquina virtual, ou a mesma estrutura de bucket, mesma estrutura de, de banco de dados, enfim, qualquer recurso que você quiser, só que dando a propriedade ou a configuração desse recurso de maneira distinta se você está falando de um ambiente de produção ou se você está falando de um ambiente de homologação. Então você não precisa ter os seus TFs duplicados, digamos assim. Você consegue através de alguns vetores, né, digamos assim, entregues pela linguagem em si, para fazer condicionamentos, né, fazer laços de repetições, validar qual que é o estado, qual que é o workspace que você está trabalhando, e aí tomar uma decisão. Como, por exemplo, se eu estiver, né, primeiro, valide, se eu estiver trabalhando no workspace prod, crie para o meu recurso 3 instâncias. Se eu estiver utilizando o meu workspace, né, local, Terraform, homologue, crie apenas 2. Então, assim, você consegue... Isso é um exemplo bem simples, né, que a gente consegue trabalhar ali. De fato, os nossos environments, tá, com base em apenas um módulo, com base em apenas um tipo de construção. Então, o que seria isso? Ó, tem uma pasta local chamada Terraform, beleza? Essa pasta ela é basicamente construída de forma automaticamente, foi bom, de forma automática quando, quando você planeja ali, você inicia os seus módulos, os seus providers, etc. O Terraform ele cria uma estrutura lógica, tá? De environments barra módulos para que ele tome decisões ou te permita tomar decisões de acordo com o que você está instanciando, beleza? A gente vai falar um pouco da diferença de instanciar ou de construir um módulo ali, tá? E aí, ó, imagine que você num ambiente de dev você tem aplicações muito parecidas, mas distintas, tá? Sendo totalmente abstratas. Então, quando a gente fala de módulos, a gente não teria fixado ou inline ali valores como nome de recurso, tamanho de recurso, região de recurso, tipo de disponibilidade, aí, forma de construir, né, esses recursos em high availability ou não, em multi-AZ ou não, digamos assim. Tá? Então você consegue trabalhar os seus módulos totalmente com environments, beleza? Vamos criar um módulozinho então, rapidinho, já estamos também aqui no bico do corvo. Eu não vou digitar muito aqui, basicamente porque não temos muito tempo, mas eu espero que vocês consigam pegar a visão aí. Queria muito tirar aqui essa paradinha aqui. Mas beleza. Não, tô sem tempo para procurar isso aqui. Por exemplo, você criou um repositório local, tá? Basicamente, você criou como que é? Criou uma organização lá no GitLab ou no GitHub, e aí você criou lá um repositório. Fez o clone dele, e aqui estamos nós, no nosso repositório clonado localmente, tá? O que eu faria aqui, tá? Para trabalhar primeiramente um módulo local. E detalhe, tá? Antes de entrar nesse mérito, como que eu consigo enxergar os meus módulos públicos, né? Digamos assim, ter acesso a módulos que já foram construídos, que eu não preciso reventar a roda, né? Em suma, você não necessariamente precisa construir módulos para tudo. Já existem uma série de módulos prontos no registry do Terraform que você consegue facilmente utilizar aí. Detalhe que muitos deles foram construídos pelo próprio provider, tá? Então, por exemplo, se você digitar aqui registry.terraform.io, você consegue enxergar aqui os providers, né, disponíveis, né, nesse repositório, nesse registry da HashiCorp, ou você pode também navegar entre os módulos, tá? Vamos entrar aqui nos módulos. Por exemplo, ó, se você selecionar aqui, somente fazer o filtro, né,
no provider AWS, você vai encontrar módulos, por exemplo, como VPC, Security Group, IAM, KS, etc., que você consegue, com base na documentação, saber quais são os seus inputs requeridos, né? Ou seja, required inputs é o que você precisa de fato passar ao instanciar esses módulos, tá? E aquilo que você não precisa, que você pode ou não, porque eles são opcionais. Em suma, aqui a gente está falando de atributos de referência, né? Exigidos pelo provider. Como assim? Vamos lá. Se eu quero criar aqui um Terraform GCP Instance, tá? Eu consigo lá na documentação enxergar o que aquele por que aquele módulo está me passando a obrigatoriedade, né, de colocar esse recurso ou instanciar esse valor, né, de variável para o meu recurso. Por quê? Lá na documentação do provider você vai encontrar que o argumento de referência, que esse que seria de fato a configuração que você está instanciando ali no seu recurso, ele é requerida, tá bom? E aí, se for opcional, você não vai ter problema se não colocar se não especificar o valor para esse recurso específico, para esse argumento de referência específico ao iniciar, ao aprovisionar o seu Terraform. Por quê? Na API existem valores pré-definidos, valores default, beleza? Então, se você não preencher, se você não fizer uma sobrecarga de variável, esses valores serão automaticamente completados, geralmente de forma randômica ou com algum valor pré-definido, tá? Alguma configuração básica pré-definida pelo provider, beleza? E aí não vai falhar. Hoje eu vou utilizar aqui a GCP, porque eu nada contra a AWS, mas eu acho que todas as minhas apresentações eu sempre coloco a AWS. Então, para dizer o quanto é fácil a gente trabalhar com Terraform utilizando um outro grande provider também, eu vou utilizar hoje porque eu quero a GCP. Então, o que a gente precisa saber para construir nosso primeiro recurso aqui, tá? Tirando um pouco do módulo, eu preciso saber qual que é o provider, beleza? Ao instanciar o módulo remoto, basicamente, o que eu preciso ter? 2 arquivos. A gente está falando de AWS aqui, né? Vamos pegar aqui um módulo de GCP. Deixa eu ver aqui. A gente vai trabalhar com GCP, né? Então, vou pegar aqui Google, pegar aqui um módulo de Network, por exemplo. Beleza? Na informação, nas informações do provider, isso aqui tá realmente me enchendo o saco, esse bagulho. Eu posso ir também na documentação do provider, registry terraform.io, e enxergar o que eu preciso para iniciar, ou seja, instanciar o meu provider localmente, para poder de fato utilizar o módulo. E eu posso simplesmente chegar aqui na página, na latest, aqui no nosso caso, do registry de documentação do provider Google, que é o que a gente vai utilizar nesse módulo, né? Perceba que ele fala aqui de algumas dependências, né? E todos os módulos você basicamente vai ter essas mesmas informações de dependência, onde a versão, né, do provider precisa ser menor que menor que 5.0 ou maior ou igual a 2.12, beleza? Então, se você colocar uma latest, por exemplo, do provider, nesse caso aqui vai falhar, porque essa versão aqui, a latest é a 4.5.0, por exemplo, tá? E aí, passando bem rápido em como utilizar um provider remoto. A gente precisa criar localmente um arquivo. E aí esse é o básico, tá? Vou criar aqui um arquivo chamado terraform.tf, tá? E basicamente o que eu tenho que colocar nele? As minhas informações de provider. No nosso caso, é basicamente você... Deixa eu voltar aqui. Se você estiver quiser utilizar a latest, né, do provider, você pode simplesmente copiar tudo isso aqui e colar localmente, né? Que vai funcionar do mesmo jeito. Basicamente, o que tem aqui de informação? O escopo, né? O que você está instanciando ali? Qual que é o módulo que você está utilizando? Ou seja, qual que é a classe, né, digamos assim, em suma, que você quer instanciar no seu Terraform, no seu HCL? É o Terraform. E qual que é o required provider que eu quero utilizar? Google, né? Aí você abre
basicamente uma lista. E aí você no source, você vai passar o remoto desse seu provider, beleza? Ou seja, você está passando para ele o endereço, em suma, a URI, né, de acesso ou endereço do seu provider, onde que ele vai bater e qual que é a versão do provider que você quer utilizar. Tranquilo? Falando de módulos, tá? Falando de módulos. Como que eu utilizaria esse meu provider aqui? O back-end, né, falando de estado, por exemplo, ele não pode ser inicializado antes do meu bucket existir, beleza? Então, meu bucket precisa existir antes dele instanciar, beleza? Então, se você não tem um bucket, né, já configurado, já instalado, aí na AWS, GCP, onde for, você precisa remover esse campo, né, ou seja, esse escopo de configuração de back-end, tá bom? Porque aqui é o escopo de provider, que a gente está falando do endereço do nosso provider, e aqui a gente está falando da versão que a gente quer utilizar desse provider. E aqui a gente está falando de onde o nosso Terraform TF State ele deve ser armazenado e versionado, etc, etc. No nosso caso, a gente vai utilizar aqui localmente, então eu vou apagar esse escopo. Beleza? Tranquilo até aí? O que eu preciso fazer? Abrir meu terminal. Ah, e tem um detalhe, tá? O que é esse provider aqui? Esse provider Google? Perceba que eu estou instanciando aqui as configurações do provider, beleza? Em cima. E estou chamando embaixo o provider para passar configurações específicas, como região, conta, credencial, etc. Se você deixar vazio, ele vai te perguntar quais são as credenciais que você quer utilizar. Se você não quiser, que não é recomendado você passar inline, né, suas credenciais, por exemplo, você pode utilizar variáveis de ambiente, tá? E tudo isso aí você consegue na informação da documentação do provider. Quais são as variáveis, tá? Quais são as variáveis que você pode utilizar para sobrecarregar com a credencial, por exemplo, ou a região, para que você não passe no seu arquivo de configuração. Você pode passar por environment variable esses caras. Tranquilo? Tá. Vamos iniciar esse cara. Eu já tenho aqui, né? Quer dizer, não lembro se eu... Vamos pro Go Horse, de novo. Não lembro se eu tinha configurado aqui. Mas basicamente o que a gente precisa fazer para iniciar esse cara? Terraform init, beleza? Isso dentro da pasta, né? Na pasta que... Perceba que... Deixa eu dar um tree aqui. Perceba que eu estou executando o meu binário do Terraform dentro da pasta que eu instanciei o meu arquivo de provider, beleza? E aí poderia ser banana aqui também, tá? De novo. O que importa é qual módulo que eu tô... Qual o módulo, né, em si que eu estou utilizando, tá? E qual seria qual seria a informação contida dentro do arquivo.tf. Então o Terraform ele vai varrer todo esse diretório de forma recursiva, o root que está sendo executado, ele vai validar o que tem dentro dos seus arquivos, tá? Então se você fizer aqui um Terraform init, o que ele vai fazer aqui, ó? Se eu tiver com as credenciais aqui no meu environment variable, tá, não tinha tirado não. Ele vai criar localmente aqui o lock, tá? Esse lock, basicamente, ele vai trazer algumas informações, né, criptografadas, de credenciais e qual provider, qual versão e etc, para facilitar, né, essa comunicação, e vai criar um arquivo .terraform onde ele vai basicamente instanciar os plugins, tá? Vai instanciar os plugins do seu provider. Então, a partir daqui, eu já consigo utilizar o meu provider Google, por exemplo. Aí poderia ser o Terraform, poderia ser qualquer um outro. Beleza? Feito isso, como que a gente faz para utilizar um módulo remoto? A gente já vai criar o nosso módulozinho aqui, a gente já tá chegando... Caramba, é muita coisa, né? Não vai dar vai dar pra fazer tudo, não. A gente vai criar aqui o nosso módulo local, mas antes disso eu preciso passar uma coisa para vocês muito, muito importante, que seria como instanciar esse módulo remoto, por exemplo. Então eu posso chamar um arquivo aqui de main.tf, tá? Pegar as informações do meu provider remoto, do meu módulo remoto, tá? Simplesmente copiar e colar, beleza?
e passar de fato as informações, né? Ou seja, os argumentos de referência, os argumentos de referência que eu preciso para a construção dos meus recursos. Como que eu faria isso localmente? Se eu estivesse utilizando um recurso local, um módulo local, eu criaria uma pasta localmente mesmo, tá? Eu chamaria ela assim, vai, de GCP instances, beleza? Vou criar um módulo aqui de instance bem rápido. Eu não vou passar muito porque não tem tempo, tá, pessoal? Mas vou explicar o principal aqui. Vou criar aqui rapidinho os arquivos. Vou criar aqui e vou explicar cada um deles. .tf, output.tf. Vou falar qual que é desse cara aqui. Beleza? E vou criar também o meu arquivo de variables. De novo, tá? Isso aqui é por convenção. Por convenção, a gente usa essas nomenclaturas aqui de recurso simplesmente para quem for utilizar os nossos módulos entender, né, o que a gente está fazendo aqui, que cargas d'água a gente está fazendo em cada arquivo desse. Né? Senão você não quer que o cara abra o seu módulo para poder ficar olhando os seus arquivos lá para entender o que você está instanciando ali. Como que eu chamo esse meu módulo aqui local, beleza? Simplesmente eu coloco aqui o meu módulo, vou chamar ele aqui de, sei lá, web instance, beleza? Eu quero usar o meu módulo que eu acabei de construir de instância para criar um grupo de instância específico, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer, source, porque o source ele vai dizer para mim, não, né? Pro Terraform. Vai dizer pro Terraform onde que tá fisicamente localizado esse módulo. No nosso caso aqui, tá localmente. Então, eu vou utilizar o ponto / GCP instance. Tá bom? Só que isso aqui vai funcionar? Não, porque, de novo, vamos lá. Eu defini, né, na construção do meu módulo, que ele é basicamente uma construção de resource, Google Instance Compute, né? Google Compute Instance, que eu chamei de DIS. Esse é o Terraform name dele. Esse é o tipo do recurso e esse é o Terraform name dele. Eu defini um count, né? Que seria uma maneira de eu executar alguns loops ali com base em uma variável que a gente definiu e dizer quantas máquinas eu quero construir com esse módulo. E aí pode ser 1.000, 10.000, depende se você consegue fazer isso na sua conta lá do provider. No GCP, se você estiver usando o Freetail, que é o Free Tier, né, que é o que a gente está utilizando aqui agora, você consegue usar, consegue provisionar 8 instâncias por região, né, a questão do Free Tier ali, tá? Então, basicamente, o argumento de referência, eu estou entregando uma variável para esse cara. Onde que eu estou colocando o valor dessa minha variável aqui? Dentro do meu arquivo variables. Porque o arquivo de variables, eu digo qual que é o nome da variável, a descrição dela, tá? Então, quando a gente executar o nosso Terraform tfvar, se eu não colocar um valor default aqui, ele vai te pedir que você passe, né, o tipo da variável desejada, né, que seria um number. Então, você colocaria lá 2, 3, 4, isso no seu CLI. E, basicamente, eu coloquei default aqui, então não é um item obrigatório para o instanciamento, né, para a utilização do meu módulo aqui. Então eu posso deixar vazio, ou eu posso colocar amount e sobrecarregar essa variável aqui, colocando o valor que eu quiser. Quando eu executar esse módulo, quando iniciar esse módulo, ele vai olhar para esse arquivo de variáveis e vai falar, no módulo, beleza, tem um valor default, mas eu tenho um valor aqui instanciado no módulo e eu vou fazer uma sobrecarga. Então ele vai ignorar o valor de 1 como default e vai construir para mim 8 instâncias, beleza? Como que ele vai construir isso, né? Existem maneiras de você utilizar alguns vetores, e infelizmente eu não vou conseguir falar todos para vocês aqui agora. Quem sabe para uma próxima talk. Mas, em suma, tá? Em resumo, o módulo, ele geralmente é a construção de algo abstrato. Então, para todos esses argumentos, para todos esses atributos
né, de referência, pelo menos os obrigatórios, eu preciso definir as variáveis dele dentro do meu módulo, ou seja, definir o tipo da variável, o nome dela, e falar se eu quero um valor default para ela ou não, beleza? Como por exemplo, se eu coloquei aqui, se eu não coloquei algum valor default em algum dos campos, como por exemplo o name, ele passa a ser obrigatório. Então o usuário do meu módulo ele vai precisar instanciar anyway aqui o name, como por exemplo banana, tá? E o meu módulo, o que ele vai fazer nesse cenário aqui? Ele vai utilizar o format, tá? Que seria um vetorzinho, para, através de alguns verbos, né, de string e de dados. Isso aqui também você encontra na documentação, infelizmente eu não vou conseguir não, já passei do horário. Mas ele vai atribuir ao nome das minhas instâncias a variável name, mas a contagem do index dela. Então, ou seja, ele vai bater aqui, ó, ele vai continuar fazendo o loop e construindo mais instâncias de acordo com o meu amount, meu valor de amount. E, obviamente, alterando, né, o nome delas, passando o name pré-definido pelo usuário e o valor de count. Então eu teria lá banana 0, 1, 2, 3, 4 até o 7, beleza? Porque eu startaria a minha contagem no 0. O arquivo de outputs. O output, imagina o seguinte. Lembra que a gente falou sobre o retorno do payload que a gente faz lá no provider? Exatamente esse retorno, ele fica no módulo. Então, se eu instanciar no meu main local, né, eu estou utilizando aqui um módulo que eu criei localmente aqui, certo? Eu vou pedir para o módulo construir essas instâncias para mim. Só que esse retorno, esse return da API vai parar no módulo. Ele não vai ser devolvido no meu output padrão aqui da construção, beleza? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso consumir esses outputs do módulo. Então, o output do módulo serve justamente para isso. Para você navegar no índice do recurso que está sendo utilizado e devolver para o usuário que está querendo consumir essas informações o atributo de referência, como por exemplo o nome do seu recurso, o ID do seu recurso, algumas informações de network, como o IP público do cara, né, o IP privado do cara. Então, aqui você está fazendo um export, tá, dos seus outputs, ou dos valores que você recebe pelo seu payload, depois do seu payload lá na API. E aí você colocaria aqui, localmente, por exemplo, um arquivinho, não fora do módulo, né, obviamente, que aqui a gente está falando um exemplo de um módulo local. Mas você colocaria aqui um arquivo chamado output.tf, por exemplo, e passaria a consumir esses outputs do módulo. Como assim? Você colocaria o valor de output e, por exemplo, eu quero consumir o name, né? Eu quero consumir o name lá da minha instância que vai ser retornado pelo módulo. O meu valor para esse output vai ser igual ao quê? Module ponto, ou seja, eu vou navegar aqui no meu módulo, vou bater aqui no meu módulo, vou pegar o nome dele, beleza? Ponto, nome do meu módulo, ponto, o argumento de referência que eu quero retornar, tá? E aí tem que ser de fato o mesmo nome do output que eu estou instanciando aqui. Porque eu vou bater, o Terraform vai bater no output do módulo, vai pegar a informação de name, beleza? E aí precisa ser o mesmo nome, tá ligado? Tem que ser de fato o nome, porque senão ele não consegue entender qual que é o output que você está buscando, qual que é o recurso em específico também, qual que é o índice específico do recurso, e ele não vai devolver a informação correta para você. Então, com base no nome do output, você vai navegar no módulo, nome dele, e trazer de fato o output que você deseja streamar, né, na sua saída padrão do seu Terraform Apply, por exemplo. Beleza, pessoal? Putz, não vai dar para entrar em tantos detalhes como eu queria. Mas eu acho que vou chamar o Daniel porque já passou o nosso tempo. Daniel, tá por aí? Fala aí, Diogo. Se quiser terminar, cara, termina. Manda pau aí. Eu acho melhor a gente seguir para uma próxima porque vai demorar bastante isso aqui ainda.
Eu achei que ia Ah, ser é rápido. mesmo? É, Pô, então vamos tirar uma dúvida aí, ó. O eu vou abrir Emerson tá para eu vou mandando abrir uma para pergunta aqui, ó. vou abrir para perguntas, porque aí eu consigo navegar em tudo que a gente falou e fazer overview. Porque se eu continuar entrando entrando nas informações aqui, é muita coisa para Tem no para chat uma aí hora. uma pergunta do Emerson. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui a tela do meu Zoom. Opa. Seria viável que determinado nome. O quê? Não entendi. Você- Cadê? Seria viável que determina o nome da instância? Não entendi, Emerson. Qual que foi a sua pergunta? Que determina o nome da instância. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando Ele se tá para querendo um dizer se é a módulo variável. seria a variável que determina. Ah, tá, boa. Não, então, ó. Exatamente, ó. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. A fins de. Isso é muito importante, essa pergunta que você fez, tá? A fim de facilitar o preenchimento do cara que vai utilizar o seu módulo, o importante é que quando você estiver instanciando o atributo de referência, você passe a receber no arquivo de variáveis o mesmo nome do argumento. Você poderia ter outro nome? Poderia, né? Por exemplo, o seu módulo poderia esperar aqui no main dele o nome, sei lá, instance name, por exemplo, tá? E aí no variables do módulo você poderia colocar também instance name, porque o Terraform ele sabe que ao construir esse recurso ele vai utilizar essa variável instance name para preencher o atributo de referência. Só que imagina, você vai fazer uma documentação para o cara como utilizar o seu módulo. E aí você fala para ele, ó, velho, aqui em vez de colocar name, que seria o normal né, o argumento de referência esperado pelo provider, você vai ter que colocar um nome chamado instance underline name. Só que a gente está falando de um name, né? O name é simples, é fácil de você identificar que, puta, beleza, no meu módulo, para usar esse módulo aqui eu tenho que passar o valor de instance name para preencher o name, beleza? Mas imagina que fosse lá um max rate limit. Aí você vai colocar pro cara assim, rate, sei lá, não sei, coloca um rate módulo, não sei o que, XPTO. Se o cara buscar esse nome de variável lá na documentação do provider ou do recurso, ele não vai encontrar esse argumento de referência. Lembra que a gente falou aqui dos argumentos, né? O argumento basicamente é, de fato, o que a variável responsável por preencher determinada informação de configuração. E às vezes ela pode ser required, né? Como em alguns casos, ou na maioria dos casos do GCP, o name é um campo obrigatório, né? Se você passar um nome distinto, se o cara chegar e procurar na documentação do provider o que seu módulo está esperando ali, né? Aí lascou, porque ele não vai entender, ele não vai achar aqui o nome da variável específica. Mas sim, você pode mudar, tá? Você pode colocar o nome que você quiser para o seu módulo, desde que você entregue de fato para o recurso que o módulo está construindo, né? O argumento, o argumento de referência esperado pelo provider. Porque se eu colocar aqui, se o meu módulo subir com um instance name, ele vai falhar. Porque o Terraform vai bater lá no provider e vai falar assim, putz, esse argumento de referência eu desconheço. Só que tem um aqui chamado name que é obrigatório. Ele vai dar dois erros para você. Um porque você não colocou, o módulo, né? Não colocou um argumento de referência obrigatório. E porque você colocou um argumento de referência não conhecido pelo provider. Tá? Imagina uma receita de bolo. A API é isso. Então ela vai ter basicamente variáveis e você precisa preencher elas, né? Com valores. Então, se você bater lá na API, o Terraform vai bater na API lá do seu provider e vai trazer um nome de variável que não existe no provider. Ele vai falar, eu desconheço. A sintaxe não é correta, a sintaxe não existe e vai falhar, tá? No provisionamento. Beleza? Muito bom, muito bom.
Bom, então, o que você achou, Diogão, da gente caminhar para o nosso querido Kahoot? Bora lá, bora lá. Tá Vambora, facinho, vamos né? Tá ver. facinho, apesar que tudo que tá no Kahoot eu falei aqui pra vocês, tá, pessoal? Eu não coloquei, eu não deixei de falar nada, não. Ó, a parte que Mas, ele não quis, se vocês errarem alguma coisa, é a parte que ele não quis continuar. Então, não, ó, não, não é questão não, de... tô enchendo o seu saco, mano. O que eu ia fazer o seguinte agora, eu ia, de fato, provisionar esse recurso, que o módulo estava pronto. Mas a gente tinha dois tipos de módulo que eu queria exemplificar para vocês, que é um módulo remoto, né, que seria um módulo construído, melhor, um módulo da comunidade, como utilizar um módulo da comunidade, como ler a documentação desse módulo, o que que você precisa, que você não pode deixar de colocar para esse módulo funcionar, inclusive a versão do provider, né? E como construir um módulo local. Então a gente falou de métodos abstratos, né? Ou classes abstratas, aliás. Onde eu não passei valor inline nenhum para os argumentos de referência que o meu módulo precisa para construir. Eu deixei para o meu usuário instanciar isso para mim. Beleza? Isso é um módulo. Você consegue provisionar recursos utilizando um mesmo padrão, só alterando os valores deles. Óbvio que assim, né? Como não deu para eu escrever por causa do tempo, que é muita informação, isso aqui, cara, é muita coisa mesmo, eu entendo. E talvez tenha ficado um pouco nebuloso para vocês. Mas espero poder falar um pouco mais em detalhes depois, tá? Não tem problema nenhum. Também, vocês têm acesso aí ao meu LinkedIn, vocês têm o meu contato, pode mandar mensagem, pode, se tiver alguma dúvida. Mas basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo com relação a como criar um módulo. Você tem que entender qual que é o princípio do módulo, como utilizar ele, né? Seja ele remoto ou local. E esse módulo que a gente construiu, basicamente no Source eu poderia ter a referência lá do GitHub ou do GitLab, tá? E passar uma, uma referência também de versão por esse módulo. Então eu poderia ter várias tags, né? Várias versões desse meu módulo no meu repositório lá do GitLab e utilizar ele de forma remota, chamando a API REST ali, tá? Então, da mesma forma que a gente chamou lá o módulo do HashiCorp Google, né? Nesse network aí, que seria o módulo que a gente está utilizando lá do repositório da HashiCorp, a gente poderia passar a URI, né? Ou seja, o nosso clone, né? Por exemplo, o git clone lá, do repositório, passando a referência da tag, né? Ou da versão específica que você quer utilizar no módulo. Então, bem simples, não tem muito segredo não. Beleza? Pô, fala pra gente aqui no chat, Diogo, o teu LinkedIn, cara. Boa, peraí, deixa eu pegar aqui. Tal. Tem algum aqui. Peraí. Oxi, travou. Caramba, o negócio tá travando pra abrir o LinkedIn, meu. Tá É o difícil. nosso streaming indo pra lá, meu. Bombou. Provavelmente. Deixa eu mandar aqui. Aconteceu igual aquele cara que resolveu descobrir o tamanho da storage da Amazon. Foi da Amazon? Escreveu não sei quantos petabytes, trilhões de petabytes de Cara, fotos dos filhos dele. exatamente. Cara, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Ubisoft foi invadida. Foi ontem, de madrugada, Quem? eu tava trampando, eu vi Ubisoft, fábrica de games lá, né? Louco. E especificamente o projeto do Just Dance, tá ligado? Então a galera que tem, né, eles mandaram comunicado justamente pra falar assim, ó, realmente nossos dados foram interceptados e se você tem alguns vídeos gravados conosco, dançando, brincando, etc., informações como é, nome de login, e-mail, essas paradas, fica tranquilo, não tem nada de pagamento nessa conta, mas se você tiver vídeos, você foi pra internet, cara. Imagina a galera dançando lá no Just Dance aí, hein? Final de ano, Natal, né? A galera meio. Apagar aqueles vídeos que eu tava dançando de cueca lá. Sensacional, sensacional. Era melhor terem roubado minha senha.
Super na moda, meu. Boa, boa. Bora pro Kahoot, então? Bora Colou lá, aí bora no lá. chat? Deixa eu ver. Eu joguei. Colou. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Antes da gente ir pro Kahoot, eu vou compartilhar aqui todas as redes do DevOps Heroes, porque vocês, se não seguiu, siga a gente lá. Tem o link do Telegram, o Diogo tá lá no Telegram também. Tem da Twitch, Twitter, tem Instagram. Vou No xingar muito Instagram no tem Twitter. foto da galera do DevOps Experience Bêbados. A gente coloca só conteúdo De primeira linha, né? aqueles explícitos, né? Sabe aquelas músicas que vem assim, com aquele E assim, de explícito? Aquelas fotos que vai para o nosso Instagram, é assim, conteúdo explícito. Exactly. Fica a dica aí, né? A gente começar a publicar umas coisas explícitas no Instagram. Super na moda, Galera, super na moda. A galera de marketing vai lá e faz, mano. Vou pegar aqui o Kahoot agora. Bora. Sensacionibis, sensacionibis. Só palestra monstra, hein, meu? Acho que a minha foi a piorzinha. Vamos, que é isso, mano? É sempre muito bem-vindo, a galera adora você. Principalmente que você é muito didático. E bem louco, né, meu? Isso aí é um detalhe à parte. Bora lá, galera! Último Kahoot do DevOps aqui do ano. Porém, mês que vem tem mais. Super. Vai ter Dell, vai ter a Microsoft, vai ter o pessoal da SUSE, GitLab, Rancher. Nossa, perdeu a linha. HashiCorp, meu Deus do céu. Imagina. Aí sim, hein, meu? GitLab. Pessoal da HashiCorp vem aí, meu. Só falta trazer uns caras agora que traga 400 vagas de emprego. Todo mundo que tá aqui vai ser empregado agora. Pode crer, pode crer. No mínimo, o dobro. Olha, muito filho, final de ano. Bora lá, galera. Temos 13. Tem mais de 40 pessoas na sala ainda. Deixa eu ver. 34 pessoas na sala. Bora entrar no Kahoot aí. Vamos, galera. Esse é o último Kahoot de final de ano. Esse Kahoot, o vencedor desse Kahoot vai ganhar um kit full da Elastic. Pronto. Olha! O pessoal tá com medo Acabou do de chegar. Kahoot, é? Acabou de chegar, sem sacanagem. O negócio vem mouse, vem mochila, camiseta, ursinho, squeeze, vem necessaire, vem aquele coisa de bateria lá, o Power Bank. Ó, o AG, que eu não sei, a AG perguntou se pode participar de novo. Quem pode participar de novo? Eu não sei, antes da glória. AG. Quem trabalha no evento não pode. Não, ele ganhou na última, ele ganhou a última. Ué, claro que pode. Ah, mas pode, ué, pode, né? Como assim, Thiago? Tá na fila, velho. Chegou hoje. O Thiago aí, ó, que falou aí, chegou. Alguns kits dos eventos anteriores chegaram hoje. No meio do evento. Faz uns 15 minutos eu fui. O negócio vem da gringa, meu.
Os caras da gringa, meu. Da gringa, meu. Às vezes demora. Esses kits aí, legaisões aí, vem de fora. Bora lá, galera. Vou encerrar. Vou começar. O pessoal tá com Posso medo, velho. começar? Tá com medo? É o mais fácil de todos. Kahoots aí, meu. Kit da gringa, meu. Vou começar, hein? Bora? Pode? Vamos, Olha né, cara? Eu vou ter que mandar logo pro... O Xelão já tá aí, mano. Bora. Vamos começar o Kahoot, galera. É isso aí. Boa, boa, boa. Bora. Os 14 sortudos que vão tentar o kit Gigante Mega Blaster da Elástico. Beijo pra galera da Elástico. Valendo! Terraform com Diogo Teixeira. Como fazer o deployment as a code do seu copo de chopp? O que significa a sigla HCL? Hardcore e Underground. Hypertext Common Language? Nome simples, HTML. Aí, ó. Hash Corp Configuration Language. Ah, Hidromel. Hidromel. Ai, caraca, é muito bom. Pô, sensacional. São 6 perguntas, cara. Vamos em frente. Próxima. Hidromel Language. Galera, quais os benefícios de tratar a sua infraestrutura como código? Múltipla escolha. É, cara, o benefício é dar aquele commit errado, fazer rollback, tá errado de novo. Agilidade, automatização, menor volume de retrabalho. Eficiência operacional, ganho financeiro e repetiu aqui, ó, eficiência operacional, muito bom. Mas deu certo aqui, ó, a galera que aumento de salário não, né? Cara, eu duvido que alguém que não chega numa empresa e fala assim, eu sou o fodão de Terraform e eu trato a sua infra como código, não é contratado com aumento de salário. Cara, eu acho que assim, de todos os orquestradores, porque existem outros, né? A gente sabe que existem outros. Só que mais avançados, mais conhecidos, mais simples, com mais interações, mais integrações, você tem o HashiCorp. O cara que fala que trabalha com Terraform, primeiro, ele já passa a ser conhecido como um cara multiplataforma, né? Ele é multi-provider, multi-cloud, etc. Porque é relativamente simples você trabalhar com várias clouds distintas, utilizando o Terraform, né? O Pulumi, que eu comentei no começo, ele é até possível, só que você precisa codar muita coisa. Imagina você desenvolver um Terraform da vida. Você pode usar o Pulumi, né? Mas isso aí é mais a nível de desenvolvimento. Você pode usar as libs dos caras, né, para fazer comunicar com alguns providers, mas não são todos, né? Muitos deles você vai ter que desenvolver, né? Por exemplo, tá? Então, putz, sensacional, cara. O cara que chega lá no mercado coloca lá que tirou uma certificação. O conteúdo que eu passei para vocês aqui é de certificação. É bem, muito bom. Temos aí o Clever Gecko na primeira colocação. Manteve a sua posição e vamos para a terceira pergunta. Quiz. Qual é o comando utilizado para iniciar o provider e módulo emit 0? Devia ter colocado Ctrl Shift Aleluia. Olha. Estão sabendo, estão manjando, topíssimo. Super da moda. Ó,
o Clever Gecko desceu 4 posições, os 3 primeiros se mantiveram ali. E vamos em frente. O Inspired Gator tá na briga. Múltipla escolha. Quais são as duas maneiras de utilizar módulo? Módulos privados ou locais, módulos públicos ou comunitários. Muito bom. Sensacional. Very good. Show de bola. Vamos lá para a penúltima pergunta. E como que ficou aqui? Olha, o Shareful Glider e o Dynamic Mouse mantiveram suas posições. O Inspired Gator resolveu aparecer. Tá pegando fogo. Na pegada, já é a 4ª sequência correta dele. O cara tá pegando fogo, mano. Ó. Vamos lá? 5ª pergunta, penúltima. Qual é a estrutura base para comandos utilizados Terraform, comando, argumento barra parâmetros. Difícil essa, hein? Falei algumas vezes. Essa você pegou pesado, hein? Nada, eu falei algumas vezes. Essa tava difícil. Tava nada, tá não, pô. Essa tava difícil. Eu ia acertar aqui, essa é muito difícil, não? Quem foi que colocou? Olha, o Dynamic Mouse. Olha! Acertou as 5 seguidas, cara. A maior sequência até o momento, velho. O cara saiu do nada e chegou. Vamos ver como é que vai ser. O Shareful Glider tá ali na briga. A briga é tensa, o Smooth Swan ali. Então, temos o Inspired Gator também tá na briga. E aí a gente tem chances aí de virar esse jogo. Vamos ver. Última pergunta, galera. Concentração. Qual é o comando para planejar o que desejamos criar ou modificar? Terraform Caraca. Plan. Foi bom, hein? Foi bom. Muito bom. Ó, a galera mandou bem, cara. Bom, a Super maioria acertou. E aí, vamos ver quem ganhou aquele kit bonitão da Elastic? Ó, galera, Grace Reis, Fernando Frois, anota aí. Último evento do ano, kit completo da Elastic pro vencedor. Bora, vamos ver quem foi. Caramba, a pontuação foi alta. Careful Glider, terceiro lugar, e Mouse. Dynamic Mouse! Nossa, o cara virou, mano. O cara virou. Puta volta por cima, né, Velho, meu? o cara virou, velho. Olha lá, velho, ô Tony. Tá, velho. Tá com a câmera aberta aí, vale comemorar. Aê, mano. Porra, mano. Puta volta por cima, meu. O cara virou, mano. O cara virou. Tá igual aquela passada, mano. Sensacional, sensacional, meu. Não, mano, sensacional. Parabéns, Tony. Parabéns, mano. Pô, galera aí, demais mesmo, mano. Muito feliz aí por vocês estarem com a gente até agora, esperando, participando. Mais de 10 horas de conteúdo, mano. Pô, vocês são... Não tenho o que falar. Vocês são... Vocês são demais. Vocês são demais. Só isso que eu tenho para dizer. É isso aí, galera. Muito bom, muito feliz. Jogão, cara, muito obrigado. Que ano sensacional, né, meu velho? Putz, nem me fala. Foi incrível, incrível. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, né? Nossa, tô prestigiado, me sentindo
muito, muito bem estar aqui no último evento do ano. Putz, pra mim é poder ver de perto aí as coisas acontecendo. Putz, galera cada vez mais com mais conteúdo top, meu, só gente fera aí, sensacional. Valeu mesmo, cara, valeu. Esse ano foi muito legal. Obrigado a todo mundo da Stabilis que participou aí da organização do evento. Obrigado ao Fernando, a Grace, a Pamela, a galera do time de operação que segura o BO quando a gente vaza para poder estar aqui. Não vou falar nomes para não esquecer ninguém, mas, pô, galera, muita gente boa. Todos os patrocinadores, Suzy, GitLab, pessoal da Elastic, os apoiadores, né, a Imply, a Druid, nossa, tem o pessoal da Nerd Stickers, Vida de Programador, Altabooks esse ano, meu Deus, muita gente. Se eu esqueci o nome de alguém, vocês simplesmente me perdoem, todos vocês são muito queridos por todos nós, por toda a comunidade. Em janeiro a gente está de volta, é só 9 dias até janeiro. 9 não, é isso aí, 9 dias até janeiro. E, cara, fiquem aí com o DJ Xelão. Xelão, valeu, Bam Brother. Opa, meu velho. Tamo junto aí. Esse evento aí com música boa e bebedeira. Falou! Boa, boa, boa. Feliz Natal pra todo mundo falou. aí. Feliz Ano Novo. E um abraço aí pra todos aí. Vamos que vamos então. Finalizando o último DevOps Experience com música boa, como o Daniel falou aí. Queria agradecer a todos aí. E vamos embora então com aqueles hits, aquelas músicas que estão estouradas aí no mundo da dance music, nas rádios pops, enfim. Essa aqui é um dueto aqui que tá tocando demais nas rádios, é muito legal. É o Tom John com Dua Lipa, Cold Heart, remix do Pinal Xavier. Muito, muito, muito legal. Bora então, curtir o DJ Xelão até o finalzinho aí pra gente relaxando, tomando aquele negocinho gostoso. Bora, vamos que vamos, DJ Xelão.